Você sabe quais são as principais normas dentro da engenharia civil, a diferença entre NR e NBR? Se você ainda não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar as principais normas da engenharia civil. Mas antes, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais normas dentro da engenharia civil. Eu vou te explicar o que é NR, o que é NBR, qual que é a diferença entre elas e vou listar algumas das principais normas da engenharia civil, tanto das NRs quanto das NBRs. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para você que está chegando agora pela primeira vez aqui no canal, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, pois toda semana nós temos vídeo novo aqui no YouTube, sempre trazendo um assunto novo sobre orçamento de obras. Então, toda semana nós temos um vídeo novo aqui no canal que com certeza vai te ajudar na sua carreira, trazendo novidades, sugestões, ferramentas. Temos muitos vídeos aqui no canal que podem te ajudar. Então depois clica nos links aqui da descrição e veja os outros vídeos do nosso canal, em especial a playlist de orçamento de obras, que lá nós temos vários vídeos falando sobre vários assuntos relacionados ao orçamento de obra. Aproveitando, eu peço para você também que deixe seu like já nesse vídeo, pois isso ajuda muito o canal a crescer e me ajuda a entender que esse conteúdo está sendo de fato relevante para a carreira de vocês. Eu vou deixar passando aqui em cima também o nosso Instagram, então você que ainda não nos acompanha, nos segue lá no Instagram também, vai ter o link aqui na descrição do nosso Instagram e lá no Instagram nós temos conteúdos diários sobre engenharia civil. Então eu trago dicas, sugestões, curiosidades, trago todo dia um assunto relacionado à engenharia civil. Então nos acompanhe pelas nossas redes sociais, pois vamos ter muito conteúdo legal que com certeza vai te ajudar na sua carreira. Mas no vídeo de hoje nós vamos listar as principais normas da engenharia civil. Então já separa um papel e caneta e anote todas essas normas e depois pesquise na internet e leia essas normas. As normas elas podem ser adquiridas e você adquirindo essa norma e lendo toda a norma, com certeza vai trazer muito conhecimento e você vai se destacar dentro da engenharia civil. Então nesse vídeo eu vou listar algumas das principais normas dentro da engenharia civil e vou te contar o que é NR, o que é NBR e a diferença entre elas. Então pessoal, existem algumas características que diferenciam uma norma regulamentadora, que no caso nós chamamos de NR, de uma norma que nós chamamos de NBR. Então são coisas diferentes. A NR é uma norma regulamentadora e a NBR é de fato uma norma técnica da engenharia civil. Então vamos começar falando um pouco da NR, que é a norma regulamentadora. A NR, pessoal, ela é feita pelo Ministério do Trabalho. Elas são obrigatórias e elas podem gerar passivos trabalhistas. Então você precisa seguir as NRs, pois o Ministério do Trabalho é quem relaciona essas NRs e você é obrigado a seguir elas. Caso você não siga, você pode ser multado, a sua obra pode ser interditada e você pode sofrer diversas penalidades. Então você precisa obedecer às NRs, as normas regulamentadoras que são definidas pelo Ministério do Trabalho. E aí vale mencionar que no momento, agora em janeiro de 2021, existem 37 normas regulamentadoras. Então existem 37 NRs e elas trazem várias diretrizes relacionadas à segurança do trabalho, relacionada à segurança dos profissionais. Então ela dita várias diretrizes para a segurança desses colaboradores, seja manuseando equipamentos, seja em questão de canteiro de obra, de alojamento. Então ela dita uma série de regras que a empresa deve seguir para atender o que a NR exige. Então elas ditam as regras que você vai ter que seguir com a sua empresa, com a sua obra. Ela dita todas as diretrizes que você precisa se atentar e deve obedecer. Já as normas brasileiras, pessoal, elas são uma série de orientações criadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou conhecido como a sua abreviação
ABNT. Então, por isso que antes de toda norma vem o ABNT, que é de Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a ABNT ela é uma entidade privada sem fins lucrativos e ela dita as boas normas da engenharia civil, ela cria normas que devem ser seguidas. Então, ela cria as NBRs, que são as normas brasileiras, e você deve seguir essas normas para que você esteja de acordo com o que essa associação define. Então, existe uma infinidade de normas técnicas brasileiras e nós vamos listar algumas das principais daqui a pouco no vídeo. Então, pessoal, as NBRs têm como objetivo orientar os profissionais quanto a questões técnicas relacionadas a materiais, equipamentos, processos. Ela dita várias orientações que você deve seguir para que atenda aos requisitos que ela impõe. Então, a função dela é melhorar a qualidade do seu empreendimento, torná-lo mais seguro e evitar erros e outros problemas que podem surgir caso você não obedeça ao que as NBRs exigem. Então, pessoal, agora que você já entende o que é NR e o que é NBR, a diferença entre elas, a NR é feita pelo Ministério do Trabalho e a NBR é feita pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então são coisas diferentes, criadas por órgãos diferentes e que têm finalidades diferentes também dentro da engenharia civil, como eu já falei, as NRs mais ligadas à segurança do profissional e as NBRs ligadas a processos, materiais e dentre outras questões relacionadas às boas práticas da engenharia civil. Então, pessoal, agora eu vou listar algumas das NRs também para que vocês vejam do que elas se tratam e qual que é a diferença delas, para depois nós falarmos das NBRs mais utilizadas dentro da engenharia civil. Então não saia desse vídeo, continue nesse vídeo até o fim, pois você vai ver um conteúdo muito importante que vai dar um destaque especial à sua carreira e vai te tornar um profissional ainda melhor. Então fica comigo até o final desse vídeo, pessoal. Não saia antes do final desse vídeo, pois você vai ver que tem muito conteúdo bom que com certeza vai fazer diferença na sua carreira. E aí vamos começar falando da NR4, a norma regulamentadora 4. Essa NR4, pessoal, ela está mais ligada ao SESMIT. O que é o SESMIT? SESMIT significa Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho. Então, SESMIT é a abreviação desse nome. Então, a NR4 ela está relacionada ao SESMIT e uma das exigências dessa norma é a habilitação e serviços dos profissionais que participarão dessa obra. Como exemplo, o médico, o enfermeiro, o engenheiro, o arquiteto, o geólogo. Então, ela diz principalmente a respeito da habilitação e registro de todos esses profissionais envolvidos dentro dessa obra. E aí agora vamos falar da NR6, a norma regulamentadora 6, e essa norma ela diz respeito ao uso de EPIs. Se você ainda não sabe, EPI é equipamento de proteção individual. Então ela dita os tipos de EPI que esse funcionário deve utilizar de acordo com a atividade e o local que ele vai estar executando determinado trabalho. Então, dependendo do trabalho, dependendo do profissional, do local onde esse profissional está, essa NR é o que dita os EPIs, os equipamentos de proteção que esse funcionário deve ter. Então, o principal objetivo dessa NR é orientar as empresas para que se evitem acidentes dentro das obras, pois o profissional usando o equipamento adequado para aquela atividade, naquele local específico que ele está, ele usando os EPIs adequados, isso diminui e muito o risco de acidentes dentro da obra. Então essa norma regulamentadora trata principalmente disso, trazendo quais são os EPIs específicos para cada tipo de atividade e de local ao qual vai ser executada essa atividade. E assim ela protege a saúde do trabalhador e evita as chamadas doenças ocupacionais.
Então essa é a principal finalidade da NR6. E agora nós vamos falar também da NR7, a norma regulamentadora 7. E essa NR, pessoal, ela obriga que as empresas executem, elaborem e implementem o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ou como a sigla dessa palavra, que é o famoso PCMSO. Então, o PCMSO ele é um documento com um programa de controle médico de saúde ocupacional. Então, esse programa promove a preservação da saúde dos funcionários da engenharia civil. E esse programa ele pode detectar antecipadamente as doenças relacionadas ao trabalho. Então, você detectando antecipadamente as doenças do trabalho que podem surgir com determinada atividade, torna mais fácil você evitá-las. Então essa é a função do programa, é detectar essas doenças antecipadamente e fornecer atitudes que você pode tomar para evitar essas doenças. Então essa norma regulamentadora trata especificamente desse assunto. E aí temos também a NR8. Então, pessoal, a norma regulamentadora 8 ela impõe padrões em obras e edificações, estabelecendo requisitos técnicos mínimos para esses locais. E o intuito disso é garantir o conforto e segurança dos trabalhadores da construção civil. Então essa norma regulamentadora trata especificamente desse assunto. E aí vamos falar também da NR12. Então a NR12 ela trata especificamente sobre o uso de equipamentos dentro da engenharia civil. Então equipamentos e máquinas de todos os tipos dentro da engenharia civil tem essa norma regulamentadora que diz algumas diretrizes que você deve seguir. Então, ela estabelece medidas que o empregador deve tomar para a proteção dos funcionários que vão operar essas máquinas, esses equipamentos. E essas medidas devem principalmente serem adotadas para garantir a saúde e integridade física dos colaboradores. Então, quando se trata de máquinas e equipamentos, a NR12 que dita algumas medidas que o empregador deve tomar para garantir a integridade física dos colaboradores. E aí vamos falar também da NR18, que estabelece diretrizes de ordens administrativas e em relação à organização e planejamento também dessa sua obra, desse seu empreendimento. Então, ela tem como principal objetivo a implementação de programas de controle e prevenção de acidentes do trabalho e no meio ambiente de trabalho da construção civil. Então, um dos principais pontos abordados dentro dessa norma regulamentadora é a importância da qualificação dos profissionais envolvidos no dimensionamento, montagem, manutenção e operação de equipamentos, como elevadores, gruas. Então essa norma regulamentadora estabelece essas diretrizes administrativas de controle e de produção dentro da engenharia civil. E além disso, pessoal, nós temos outras NRs também, como eu falei, são 37 ao todos. E uma das muito faladas também é a NR10, que é para instalações elétricas, a NR35, que é para trabalho em altura. Então as NRs estabelecem condições, estabelecem diretrizes sempre relacionadas à saúde e segurança dos trabalhadores. Então essas são as normas regulamentadoras que são exigidas pelo Ministério do Trabalho. E agora, pessoal, nós vamos falar das NBRs e vamos falar das NBRs mais utilizadas dentro da engenharia civil. Então anote cada uma delas, pois eu trouxe uma lista com 15 normas, sendo elas as mais comuns dentro da engenharia civil, e no decorrer do vídeo você vai ver que são muito comuns mesmo. Algumas você já até tinha ouvido falar, mas agora você vai aprender um pouco melhor sobre cada uma delas. E a primeira é a NBR 6136 de 2006, a versão corrigida de 2016. Então hoje, no momento da gravação desse vídeo, em janeiro de 2021, essa é a versão mais atual dessa norma
e essa é uma norma para blocos vazados de concreto simples para alvenaria. Então essa norma ela estabelece os requisitos para a produção e aceitação de blocos de concreto vazados simples destinados à execução de alvenaria com ou sem função estrutural. Então essa é a primeira das 15 normas que nós vamos ver, que são as mais comuns dentro da engenharia civil. E agora nós vamos para a segunda norma, que é a NBR 5738 de 2015, a versão corrigida de 2016 dessa norma. E ela trata de concreto, procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. Então essa norma ela prescreve os procedimentos para moldagem e cura de corpos de prova cilíndricos e prismáticos de concreto. Essa norma não se aplica a concretos com abatimento igual a zero ou misturas muito secas, como as empregadas para a execução de tubos, blocos, para a preparação de concreto para barragem e concreto compactado com rolo. Então essa é a segunda norma das mais utilizadas dentro da engenharia civil. E agora nós vamos para a terceira norma, que é a NBR 6118 de 2014, em sua versão corrigida de 2014. Essa é a norma de projeto de estruturas de concreto procedimento. E essa norma, pessoal, ela estabelece os requisitos mínimos exigíveis para o projeto de estruturas de concreto. E essas estruturas elas podem ser de concreto simples, concreto armado e concreto protendido, excluindo apenas aquelas estruturas que se empregam de concreto leve, concreto pesado ou outros tipos de estruturas com concretos especiais. Então essa é uma norma muito utilizada. E se você já viu os vídeos aqui do canal, você já me viu em muitos momentos citando essa norma. Então, nós temos um vídeo onde eu falo a dimensão mínima de uma laje, a dimensão mínima de um pilar, a dimensão mínima de uma viga, a dimensão mínima de uma sapata. E eu vou deixar passando aqui no card todos esses vídeos, vou deixar também na descrição desse vídeo, todos eles listados. Se você não assistiu nenhum deles e se interessa, então assista depois esses vídeos, pois vai agregar muito conhecimento na sua carreira. Então eu te dou as dimensões mínimas de uma viga, de uma sapata, de um pilar, de uma laje e dentre muitos outros vídeos que nós temos aqui no canal, mas assista em especial esses, pois esses tratam especificamente dessa norma da NBR 6118, que diz os procedimentos para estruturas de concreto. E aí nós vamos para a nossa quarta norma das mais utilizadas dentro da engenharia civil, que é a NBR 7190 de 1997. E essa norma, pessoal, é legal comentar que ela está em processo de revisão. Então, no momento da gravação desse vídeo, essa norma está tendo uma revisão. Então, pode ser que se você assista esse vídeo futuramente, essa norma já tenha uma revisão em andamento, mas no momento da gravação desse vídeo, em janeiro de 2021, essa norma encontra-se em revisão. E essa é uma norma para projetos de estruturas em madeira. Então, essa norma ela fixa condições gerais que devem ser seguidas no projeto de uma estrutura em madeira, tanto na execução e no controle dessas estruturas. Então pode ser uma ponte, um pontilhão, coberturas, pisos, enfim, toda a parte de estruturas de madeira é essa norma que dita algumas diretrizes que devem ser seguidas. Então, além das regras dessa norma, devem ser obedecidas também outras normas especiais e as exigências peculiares a cada caso particular. Então você deve levar em consideração o uso dessa norma e de outras normas dependendo do tipo de estrutura que você vai executar.
mas essa é a norma que trata de estruturas em madeira. E aí nós chegamos à nossa quinta norma mais utilizada dentro da engenharia civil, que é a NBR 7199 de 2016. E essa norma ela trata de vidros na construção civil, tanto a parte de projeto, execução e aplicação desses vidros. Então é essa norma que orienta o que você precisa atender em relação a vidros. E aí chegamos à nossa sexta norma, que é a NBR 7212 de 2012. E essa norma, pessoal, também está em revisão na data desse vídeo, a data em que esse vídeo está sendo gravado, janeiro de 2021. Essa norma está em revisão também. Então, novamente, se você estiver assistindo esse vídeo futuramente, pode ser que essa revisão já esteja sendo aplicada, mas por enquanto essa norma ela está em revisão e ela é sobre execução de concreto dosado em central e ela trata dos procedimentos. Então, pessoal, essa norma estabelece os requisitos para a execução de concreto dosado em central e inclui as operações de armazenamento dos materiais, mistura, transporte, recebimento, controle de qualidade e inspeção, e ela inclui critérios de aceitação e rejeição do controle interno da central de concreto. Mas vale frisar que essa norma ela não abrange as operações subsequentes à entrega e recebimento do concreto fresco. E essa norma aplica-se também, no que couber, aos casos em que a executante da obra dispõe de central de concreto. Então, pessoal, essa norma ela trata especificamente desses itens que eu acabei de mencionar, que é a execução de concreto dosado em central. E aí agora nós chegamos à nossa sétima norma mais utilizada dentro da engenharia civil, que é a NBR 7222 de 2011. E ela trata sobre concreto e argamassa, especificamente sobre a determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos. Então essa norma ela prescreve o método para determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova e testemunhos cilíndricos de concreto e argamassa. E aí agora nós vamos falar sobre a oitava norma mais utilizada dentro da engenharia civil, que é a NBR 7480 de 2007. E essa norma, pessoal, também está em processo de revisão e ela trata especificamente sobre aços destinados a armaduras para estruturas de concreto armado, e ela traz as especificações desses aços. Então essa norma estabelece os requisitos mínimos exigidos para encomenda, fabricação e fornecimento de barras e fios de aço destinados à armadura para estruturas de concreto armado, com ou sem revestimento superficial. Então essa norma ela trata especificamente sobre aços dentro da construção civil. E aí a nona norma mais utilizada dentro da engenharia civil tem uma certa particularidade nela. Então eu trouxe para vocês a NBR 13818 de 1997. E por que ela tem uma particularidade interessante? Porque essa norma, pessoal, hoje ela não existe mais, ela foi substituída por outras normas. Mas por que eu trouxe ela especificamente? Pois ela foi dividida em várias outras normas e agora eu vou te contar quais são essas outras normas que juntas faziam parte da NBR 13818. Então essas normas elas foram substituídas pelas NBRs ISO, no caso as NBR ISOs 10.545 -1 até a NBR ISO 10.545-16. Então é isso mesmo que você acabou de ouvir. Ela vai do -1 até o -16. Então são várias normas
que essa NBR 13818 foi dividida. E além disso, tem também a NBR 16919 de 2020 e a ABNT NBR ISO 13006 também de 2020. E todas essas normas, pessoal, elas tratam de placas cerâmicas dentro da construção civil. Então antes era apenas uma norma, essa norma foi dividida em várias outras normas e elas falam cada uma coisa específica sobre placas cerâmicas, mas todas elas juntas falam sobre placas cerâmicas dentro da engenharia civil. Então eu sugiro que você dê uma pesquisada e dê uma lida nessas normas para que você entenda perfeitamente tudo que você pode saber sobre placas cerâmicas, quais são as exigências que essas NBRs exigem para a execução, fabricação, montagem, especificações técnicas, enfim, uma série de fatores sobre placas cerâmicas. Então, todas essas normas que faziam parte de uma única norma entrou nessa nossa lista como a 9ª NBR mais utilizada dentro da engenharia civil, mas como vocês puderam ver, são várias normas que faziam parte anteriormente de uma única norma. Por isso ela ocupou apenas um lugar nessa lista, mas eu sugiro que vocês leiam todas essas normas para que vocês tenham um conhecimento ainda maior sobre placas cerâmicas. E aí chegamos à norma de número 10, então a 10ª norma mais utilizada na construção civil, que é a NBR 14931 de 2004. E essa norma ela trata sobre execução de estruturas de concreto. Então ela dita procedimentos para estruturas de concreto. Aí vocês podem falar, mas Marcelo, você acabou de falar da NBR 6118 e agora você está falando da NBR 14931, que são para estruturas de concreto? E sim, só que a NBR 6118 é para projeto de estruturas de concreto e a NBR 14931 é para a execução dessas estruturas de concreto. Então, ela estabelece requisitos gerais para a execução de estruturas em concreto e, em particular, essa norma define requisitos detalhados para a execução de obras de concreto cujos os projetos foram elaborados de acordo com a NBR 6118. Então, como vocês podem ver, elas são normas complementares. Uma trata-se de projetos de estruturas em concreto e a outra trata-se da execução dessas estruturas em concreto. Então, essa NBR ela ocupa o 10º lugar aqui na nossa lista e agora nós vamos falar sobre o 11º lugar, a 11ª norma mais utilizada dentro da engenharia civil, que é a NBR 12655 de 2015. E essa norma, pessoal, ela está na sua versão corrigida de 2015 e ela é sobre concreto de cimento Portland. Ela trata do preparo, controle, recebimento e aprovação e ela dita procedimentos para tudo isso. Então, pessoal, nós temos um vídeo aqui no canal que eu explico o que é o cimento Portland, quais são os cimentos mais utilizados na construção civil, quais os tipos de cimento que tem na construção civil. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar passando aqui no card também e vou deixar na descrição desse vídeo, então depois assista, pois é um vídeo bem legal e bem interessante. Então essa norma ela é aplicada a concretos de cimento Portland para estruturas moldadas na obra, estruturas pré-moldadas e componentes estruturais pré-fabricados para edificações e estruturas de engenharia. Então essa norma ela trata especificamente sobre concretos de cimento Portland. E aí chegamos à nossa 12ª norma mais utilizada dentro da engenharia civil, que é a NBR 12721 de 2006.
em sua versão corrigida de 2007. E ela é sobre a avaliação de custos unitários de construção para a incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios e edifícios. Então ela fala sobre procedimentos. E essa norma, pessoal, ela estabelece os critérios para a avaliação de custos unitários, o cálculo de rateio de construção e outras disposições correlatas, conforme as disposições fixadas e as exigências estabelecidas na Lei 4.591 de 64. Então vale a pena dar uma lida nessa norma, pois essa norma ela é muito importante para quem vai trabalhar com orçamento de obras. Então dê uma lida nessa norma, procure a NBR 12721, procure na internet, dê uma lida nela e veja mais detalhes que tem dentro dessa norma, pois é muito importante e ela é muito utilizada dentro da engenharia civil. E aí chegamos à 13ª norma, que é a NBR 12118 de 2013 em sua versão corrigida de 2014. E essa norma é sobre blocos vazados de concreto simples para alvenaria e ela dita métodos de ensaio para esses blocos. Então essa norma ela especifica os métodos de ensaio para a análise dimensional e determinação da absorção de água, da areia líquida, da resistência à compressão e da retração por secagem em blocos vazados de concreto simples para alvenaria. Então dê também uma lida nessa norma, pois ela é bem legal e é bem interessante. E aí chegamos à nossa 14ª norma mais utilizada na engenharia civil, e ela também tem uma peculiaridade, que é a NBR 16636. Por que ela tem uma peculiaridade? Porque tem a NBR 16636/1 e também a /2. Então ela é dividida em duas partes, é dividida em duas normas, tendo a mesma numeração, e ela é para elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos. Então essa norma é uma norma muito importante, está mais relacionada à arquitetura, mas é muito empregada na engenharia civil e é uma norma que vale a pena você ter conhecimento. E a parte 1, ela diz sobre diretrizes e terminologias. Então essa parte da NBR 16636, ela estabelece os procedimentos gerais e as diretrizes para a aplicabilidade e produção das principais etapas para elaboração e o desenvolvimento dos serviços especializados de projetos técnicos profissionais, arquitetônicos e urbanísticos. E deve ser considerado outras normas também, ou normas específicas, de acordo com as diversas especialidades envolvidas em cada projeto. Então essa parte 1 ela fala sobre isso. E a parte 2, o traço 2 dessa norma, trata sobre projeto arquitetônico. Então essa parte da NBR 16636 especifica as atividades técnicas envolvidas no desenvolvimento do projeto arquitetônico com foco em edificações. Então dê uma lida nessas duas normas, pois é importante que você tenha um conhecimento maior sobre essas normas. E agora nós vamos falar sobre a 15ª e última norma dessa lista aqui que nós fizemos, das normas mais utilizadas dentro da construção civil. E a última norma que nós vamos falar, a 15ª norma que nós trouxemos hoje nesse vídeo para vocês, é a NBR 15575 de 2013. E essa é a famosa norma de desempenho. Muita gente comenta, muita gente fala sobre a norma de desempenho, e ela de fato é uma norma muito utilizada na engenharia civil, é uma das principais normas dentro da construção civil, e eu trouxe ela aqui por último para a gente falar um pouco melhor sobre ela também, pois é uma norma muito utilizada. Então ela tinha que fazer parte dessa nossa lista, pois ela é muito utilizada dentro da construção civil. E se você ainda não conhece essa norma,
Deixa aqui embaixo nos comentários, só para eu saber se você já conhecia essa norma de desempenho. Comenta aqui embaixo e procure também na internet, procure essa norma e dê uma lida para que você entenda ela ainda melhor, pois isso vai trazer muito conhecimento para a sua carreira e com certeza vai te destacar no mercado de trabalho. Então, pessoal, essa é a primeira norma a tratar especificamente sobre a qualidade dos produtos empregados na construção civil. Então, a NBR 15575 é uma indicadora de desempenho de uma edificação que pode atestar sua excelência. Então, dê uma lida nela, pois é importante que todo profissional conheça essa norma de desempenho. E aí, pessoal, quero aproveitar para comentar também que o uso das NBRs e das NRs, elas trazem diversos benefícios a um empreendimento. Um deles é a utilização de materiais normalizados, a fim de garantir que a obra terá a qualidade desejada de acordo com as normas da construção civil. Além disso, o cumprimento das NBRs e das NRs, eles aumentam a produtividade e reduz os custos de projeto e obras, possibilitando assim uma maior competitividade no mercado e um melhor aproveitamento dos recursos utilizados ali naquele empreendimento. Assim, essas normas garantem a entrega de um excelente produto para o consumidor. E uma dica também que é importante deixar aqui nesse vídeo é que você fique atento sobre essas NBRs e NRs, pois elas sempre estão sofrendo alterações. Então são criadas novas normas, algumas normas são revistas, são modificadas, então elas sempre estão em processos de alteração e atualização. Então fique por dentro das normas para que você não utilize uma versão anterior, uma versão que não é a atual da norma que você vai executar determinada atividade ou determinada norma específica, como nós listamos várias aqui nesse vídeo. Então mantenha-se sempre atualizado, pois isso vai garantir que você tenha em mãos a maneira mais eficiente para agir de acordo com os procedimentos ditos em cada uma delas. Então fique por dentro dessas atualizações e sugiro que você leia todas essas normas que nós falamos aqui nesse vídeo, pois vai acrescentar muito conhecimento à sua carreira. E agora, pessoal, eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Vocês já sabiam a diferença entre NR, entre NBR? Você já conhecia essas 15 normas que nós falamos aqui, essas normas mais utilizadas na engenharia civil? Comenta aqui embaixo se você já conhecia todas elas. Qual que você achou diferente, que você não sabia que existia? Deixa aqui embaixo nos comentários e principalmente se você quer que eu traga um vídeo específico sobre alguma delas. Então comenta aqui embaixo se você quer que eu traga um vídeo específico sobre alguma das que eu falei aqui nesse vídeo, que eu vou preparar um vídeo com muito carinho, trazendo muito mais detalhes sobre cada uma delas. Então nesse vídeo eu quis trazer apenas as mais comuns, com um breve descritivo do que cada uma faz, para que cada uma serve, mas se for interessante para você, deixa aqui embaixo nos comentários que eu faço um vídeo específico para que você entenda ainda mais sobre essas normas. E eu aproveito de novo, pessoal, e peço para você que está assistindo esse vídeo até o final, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha nesse vídeo, pois isso me ajuda muito, ajuda o nosso trabalho aqui no YouTube e me ajuda a entender que esse conteúdo está sendo de fato relevante e agregando conhecimento na sua carreira. Então deixe seu like se possível nesse vídeo. Você que ainda não nos segue, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, pois toda semana nós temos um vídeo novo aqui no canal e assim o YouTube ele te notifica sempre que postarmos vídeo novo e você não perde nenhum dos vídeos que estão por vir. Vai vir muito vídeo legal com muito conhecimento, dicas, ferramentas, então fique de olho pois tem muito vídeo legal por vir. E assim você não perde nenhum dos vídeos se inscrevendo aqui no canal. Então eu vou deixar passando aqui novamente o nosso Instagram também. Na descrição desse vídeo tem os links para o nosso Instagram, Facebook, LinkedIn. Então estamos em todas as redes sociais e na descrição desse vídeo tem o link de todas essas redes sociais. Em especial o Instagram,
Lá nós temos conteúdos diários sobre engenharia civil e aí eu dou dicas também de planejamento, gerenciamento e também falo sobre procedimentos, dicas, curiosidades. Então lá nós temos um conteúdo diário, nos siga lá também, pois assim você vai agregar muito conhecimento na sua carreira e com certeza isso vai te ajudar. O meu muito obrigado a você que nos assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo.